Olá, sejam bem-vindos ao Numen Talks, o podcast da Numen. Se você gosta de tecnologia e de um papo descontraído, esse é o lugar certo. Sou o Rodrigo Cordeiro, sou especialista em transformações de negócios aqui na Numen e hoje eu estou com dois convidados aqui bastante especiais. Vou deixar que eles se apresentem. Primeiro você, Débora. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu sou Débora, Head de IT, sou Head de IT global para Supply Chain, então meu foco é supply e toda a plataforma global na Mosaic, Muito atualmente. bom, muito Legal, bom. que legal estar aqui com você, Rodrigo. Meu nome é João Emílio, eu faço parte do time de transformação de negócios da SAP, né, uma área que foi recém-criada em 2025 e esse ano a gente está com bastante novidades interessantes aí. Que legal, muito bom. Tem tudo para ser um ótimo episódio. O tema que a gente vai conversar hoje aqui é transformação não é um projeto. A gente vai falar como que as empresas desenvolvem essa capacidade contínua Uhum. de mudança. A gente sabe do desafio que tem, né, cada vez mais, assim, por conta do avanço da tecnologia, né, a gente sempre com aquela sensação, estávamos conversando aí antes do episódio aqui, como que dá aquela sensação de que sempre estamos, né, tem algo novo Uhum. acontecendo, né? Então, a gente percebe que, de fato, como o título desse episódio aqui nos diz, transformação não é aquele projeto que a gente começa e termina num determinado momento. Aliás, ele já começou, a transformação é constante. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como que uma organização pode fazer para, de fato, ter esse hábito, né? Essa forma de entendimento de que a transformação é uma capacidade constante. Bora lá, Vai. bora lá. Eu Bora. acho que para dizer assim para vocês, nada melhor do que o momento que a gente está vivendo, 2026, que o agro tem passado por muitos desafios. Então, quando você vai para o setor, mudança é o que está acontecendo o tempo inteiro. Mudanças no mundo, geopolítica, e a gente tem que reagir de forma rápida. E como fazer isso nas organizações? Não é simples. Mudanças a todo momento, seja de reestruturação de pessoas, seja processo, fazer mais com menos, porque Uhum. tá, né, a grana vai diminuindo, a gente sabe o mercado como tá, os desafios dessas guerra, são vários cenários que fazem as empresas serem pressionadas por mudança. E como reagir, né, a essas mudanças? As organizações têm se preparado ou precisam estar preparadas, né, para serem mais leves. E Exato. para serem mais fáceis de serem configuráveis, digamos. E os projetos de transformação digital, na minha visão, eles têm que vir com essa perspectiva de tecnologia menos complexa, da gente não ser aquelas organizações dinossauro que é muito difícil, muito complicado, plataformas espalhadas das mais diversas possíveis. Então, a digitalização e a globalização, ela vem ali para trazer estándares, trazer padrões, e isso faz a gente conseguir acompanhar essas mudanças de forma mais rápida, Muito reagir, bom. reagir ao mercado, né, João? O que que você acha? Exatamente. Não, Muito bom. acho assim muito legal você ter essa perspectiva num segmento específico, mas a gente tem trabalhado com empresas de todos os segmentos. Essa parte onde você está pronto para qualquer mudança, ela não é uma coisa fácil de fazer, Mm-mm. né? Mas você tem que começar. Essa preparação, a gente tem algumas estatísticas que dizem que em um projeto ou em alguma transformação, 35% das pessoas está fazendo algum levantamento e coisas que provavelmente no futuro, quando esse processo terminar, né, específico, vão ser jogados fora, ou então vão ficar em desuso. Então uma das coisas que a gente precisa trabalhar dentro das empresas é a capacidade de não precisar o tempo todo fazer levantamentos, né. E aí como é que você faz isso? Você precisa vamos dizer, um framework, né, estruturado e ferramentas que vão te ajudar para isso, né. Então, por exemplo, você está querendo, mudar um sistema, né? Quais são as integrações dele? Quais são os dados que passam por ele? Eu não preciso levantar isso tudo na hora. São informações que a gente já tem, já deveria ter disponível. Que áreas de negócio estão afetadas, né? Como é que a estratégia da empresa vai ser afetada? Essas perguntas, elas já têm que estar sendo respondidas imediatamente. Toda semana a gente precisa se perguntar isso. Então, eu acho que esse framework, onde você está pronto para responder perguntas a cada vez mais rápido, é a maneira mais, assim, mais tranquila de você se adaptar a tantas mudanças que estão acontecendo o tempo todo, né. Muito bom, muito bom. Gostei dos dois pontos aqui.
como você comentou, né, Débora, essa questão da leveza, né, porque realmente, né, imagina, nós sabemos, né, grandes empresas, né, eu lembro de um fato não tão antigo aí de um navio que ficou preso lá no canal, lá, acho que na Europa, não lembro, que travou todo um trâmite logístico ali, né? E fazendo analogia, né, as grandes organizações são como esses grandes, né, navios ali, para você fazer uma manobra, né, e você tendo todo esse histórico, né, todo esse peso, isso é um grande desafio também, né? E isso também, né, João, de não reaproveitar, né, o conhecimento. Isso é um ponto muito interessante também, a gente percebe, né? As empresas não reaproveitam, começam sempre como se fosse do zero, né? Isso é um ponto também. E eu percebo nesse ponto que você falou, muitos documentos que não são reaproveitados, ou fluxos ou levantamentos. Cara, um batalhão de consultor normalmente chega para fazer uma mudança organizacional, e aí tô falando de pessoas de processo, pessoas que vão fazer, vão extrair dados, vão mostrar qual é a transformação que a gente vai fazer, e dali um ano tem que fazer uma outra mudança, aí vem outro batalhão, faz tudo de novo, e é exatamente isso que ele está dizendo, que o João falou, que eu vejo se repetir. É cíclico e acontece a cada mudança, porque vem um direcionamento do board de algo que precisa ser feito, Uhum. vem lá e a gente perde. Ou seja, como tornar isso mais vivo, essas respostas mais rápidas, sem ter documentos que ficam obsoletos. A verdade é essa, se não for um documento vivo que você extrai a qualquer momento, Uhum. ele vai cair na obsolescência, ninguém mais vai olhar para aquilo. Acabou, 2 dias depois ele já não é mais Exato. a fotografia daquela realidade, né. Muito bom esse ponto. Isso fica bem, emblemático, né, em relação ao título aqui desse Sim. episódio, né, porque projeto tem essa característica, né, Uhum. começou, praticamente você vai usar a documentação ali do projeto, terminou, vida que segue, né. E a transformação, ela é algo constante, né. João, o símbolo que a SAP usa bastante para fazer essa metáfora ali da transformação é Os uma infinitos. metáfora do infinito, né. Sim. É Aham. bem legal isso, constante, né, Uhum. uma mudança constante. Muito bom. E o que que vocês têm sentido em termos dessa pressão, né, por transformação, né, e tudo mais, e muitas vezes essas cobranças e tudo mais, como que tem sido lidar, né? Eu sei que o João tratando, né, com os clientes de uma forma geral, para você também, Débora, como que é esse desafio, né, essa cobrança por estar sempre Eu transformando? vou falar bem do business, Sim. né, eu vou falar bem do business, porque a gente vive isso o tempo todo, aí eu volto um pouco para o cenário econômico e a gente tem que reagir, eu vou fazer essa chave, porque recentemente eu disse aí das guerras, das coisas que todas as empresas estão Sim. passando no setor, mais direto do agro, mas isso impacta a cadeia logística, Sim, claro. impacta, né, tem uma dimensão muito maior. Eh, Vem pessoas do negócio: "Ah, e se nós fizermos tal processo agora, quanto tempo leva para colocar? Quanto tempo leva para configurar? Quais sistemas e processos a gente tem que mexer para trabalhar com esse tipo de produto agora?". E daí o que que você faz, se você não tem as coisas mapeadas? O que que você Exato. tem que fazer? Sim. Corre lá, chama a equipe, começa o levantamento de novo. Uhum. Como que a gente faz para colocar um cenário novo que a área comercial está me pedindo? "Olha, agora nós vamos prestar serviço, ao invés de a gente só consumir serviço". Como é que eu faço isso? Impacta no quê? E os sistemas que estão conectados, quais eu tenho que mexer? Tipo de cliente, o que que tem que mexer? Tem que mexer em sistemas que conectam com plataforma de bid, cotação, precisa mexer com sistemas de carregamento, quem é que sabe? Aí tá na cabeça das pessoas. É. E daí você começa a conectar um monte de gente para montar todo aquele fluxo, para ver quais sistemas vão ser impactados. E daí eu vou fazer um gancho com a ferramenta da SAP, que a gente veio contando, né, já estávamos falando antes mesmo, que se fosse hoje, o que que eu faria, né, o que eu faria? Eu teria vivo hoje todos os processos mapeados e conectados com os sistemas que suportam aquele processo. Uhum. Porque quando alguém fizesse uma pergunta dessa, eu falei: "Sei que vai mexer no processo comercial, abre essa caixa, o que que tem ali dentro? Exato. Vai mexer em cotação? Quais os sistemas conectados em cotação?". E daí eu vou falar da tua área, do signável, né. Onda, né? E Olha é o só. signável, porque Legal. para mim é fundamental e é Exato. vivo. E aí vem com o que Exato. você falou, João, é vivo. Não é É. mais aquele papel, foi lá, fez no Uhum. PowerPoint, no Visno, Se no perde. Excel, enfim, e Exato. não, dali você mantém
né, a ferramenta Exato. viva e conectada. Aí você consegue responder muito mais É, rápido. a Impacta em celeridade. configuração? Impacta em integração? Como é que eu respondo rápido ao Sem ter que negócio? fazer de novo todo o levantamento, né. É Olha verdade. só, Ou contar com poucas pessoas que conhecem aquilo, exato. que E que se às o cara tá de vezes férias, tem que exato, esperar o cara voltar, justo, exato. dependente, né, das Exatamente, esse é o perigo. É. Muito Então, bom. todas essas transformações, elas têm uma espécie de caminho, né? Assim, Sim, nunca, assim, não vejo isso mudando sim. nem com o IA, né? Que está É, chegando. A gente vai precisar seguir um caminho. A gente precisa entender os problemas, né? Saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, como que você faz isso? Eu preciso de dados, né? Esses exato. dados estão disponíveis em todas as empresas. Qualquer empresa, mesmo que se faça coisas manuais, com planilhas, com seja o que for, você tem esses dados. Então a gente consegue consolidar essas informações num lugar centralizado para te dar insights para, por exemplo, saber por onde começar. Que exato. esse é um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado, né? Muitas vezes a gente está conversando com os clientes, eles querem fazer mudanças, querem fazer transformações, mas eles não sabem por onde vão começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, o que a gente pode fazer com menos esforço que vai ter maior impacto. E você pode perguntar para um especialista e ele vai te dar uma informação relevante, né? Pode perguntar para consultorias, Sim, eles vão conseguir te ajudar Sim, a mapear alguma coisa importante. Mas será que está embasado no que realmente está acontecendo? Então a gente precisa que esses dados nos ajudem a dar o direcionamento exato. que a empresa precisa para ter melhores resultados, né? Interessante, Então muito acho bom, que esse bom. é um desafio que a gente tem visto que dá para ser resolvido, Exato, né, com alguma estruturação. que bom. Estruturação é um gancho que eu queria pegar mesmo, porque eu vim boa parte da minha carreira na indústria, né, Uhum. principalmente em supply chain inclusive, né. E eu trabalhei muito tempo com a filosofia Lean, né, hoje a gente tem o Lean X, que é uma ferramenta da SAP, mas eu vim do Lean, o Lean raiz lá da indústria mesmo, né. E um exercício que a gente demonstrava muito, inclusive nos treinamentos ali, e é bastante fácil de perceber, era a comparação, de um pit stop na Fórmula 1 dos anos 60 Sim. e o recorde ali da Ferrari de nossa, pouquíssimos é segundos, né. fantástico. Mas o que que acontece ali? Exatamente, Débora, aquela coisa de estar tudo ali disponível, todo mundo já sabe, você não vai ter que você imagina, antes era aquilo, agora eu tenho que pegar o pneu, eu vou trazer para cá, eu vou cada um fazendo de uma vez. Você tendo a informação bem disponível, né, na forma, os dados, né, Sim. exatamente, ó, como você colocou, isso acelera demais, né, e como é necessário. Agora, sabendo que tudo isso é tão importante, né, com tanta divulgação disso daí, qual a percepção de vocês do porquê que ainda assim, mesmo sabendo da importância da transformação, ainda existe uma certa dificuldade, não sempre, né, mas em algumas vezes, uma certa dificuldade para avançar nessa jornada de transformação? E aí, assim, de novo, ambientes não precisam ser especificamente os ambientes que vocês estão hoje, mas que vocês já conheceram. O que que são fatores que vocês acham que acaba travando, jogando contra esse desafio da transformação? Assim, de uma forma geral. Quer começar? Posso começar? Uma coisa que me veio na cabeça, eu sempre É. comento isso, eu falo isso com frequência, né, que você tá num buraco, você tem que parar de cavar, se você quer sair dele, entendeu? Essa é a primeira coisa. Então quando alguém diz: "Puxa, eu acho que eu não estou pronto para começar", não sei o quê, se você não começar, você nunca vai ficar pronto, essa é que é a verdade. Então, não tem um momento ideal para eu começar a fazer aquilo que eu preciso fazer, é Exato, agora, né. Então, exato. se eu quero mapear meus sistemas, eu tenho que começar isso agora e deixar ele num lugar onde todas as pessoas possam colaborar. Se eu quero mapear meus processos, tem que colocar num lugar que pode, de repente, ser alimentado por dados que vão me ajudar a manter aquilo ativo o tempo todo. Então eu acho que é isso, assim, perder esse medo de começar por não estar pronto, né. Exato, Você vai ficar pronto quando você começar. Eu acho que é por aí exato. que eu vejo, onde as empresas têm deixado a desejar. Empresas que têm pessoas mais inovadoras, mais assim, não precisa ser imprudente, mas é uma pessoa que está querendo buscar algo a mais, e você vê que ele está cheio de coisa para fazer,
mas ele começa mais um projeto. Ele É. começa aquela iniciativa que vai ajudar a diminuir a carga dele no futuro. Então, é uma pessoa que parece que ela está sobrecarregada, mas ela está trabalhando estrategicamente para que depois ela tenha menos esforço para fazer outras mudanças. Acho que então, se eu tivesse que dar uma dica, assim, né, eu vi empresas que começaram a fazer as coisas e hoje dão aula de como fazer aquilo que eles não sabiam. É. Exatamente. E é um pouco cultural isso, né. Então culturalmente, se a empresa não tem esse perfil de sou processual, trabalho é difícil mesmo você entrar na veia da empresa e conseguir colocar isso no DNA dela. Então eu sugiro, e muito, por ter passado por um projeto de transformação digital, eu sou testemunha. Aproveitem o processo de transformação digital quando vem o investimento e façam esse mapeamento. Aproveitem e coloquem isso no escopo. Quem pode ter a oportunidade de colocar esse mapeamento que você está falando, que é o nosso mapa, coloquem como premissa do projeto. Uhum. Vai ajudar muito. Mas quem não tem um grande budget de um grande projeto, é o que o João falou. Comecem, porque isso vai ajudar quando você tiver a Uhum. próxima etapa que fazer a mudança, porque você vai ter isso já mapeado. E um ponto que você citou, Rodrigo, que eu acho muito bacana não é um projeto, é contínuo, Tá sempre. porque você precisa retroalimentar isso, como a gente falou, para não ficar jogado ali no canto, e está sempre medindo para Uhum. melhorar, e daí você vai buscando a eficiência Uhum. disso que você investiu, porque tem a resistência que você falou, voltando para sua pergunta, porque as pessoas não veem valor. E aí, quando você vai para dentro de organizações, tem que ter valor. É dinheiro na mesa. É isso todo dia que a gente lida. De quanto tem na mesa? Você vai colocar gente para ficar mapeando o processo o dia inteiro? Quanto tem na mesa? Então eu tenho que mostrar o valor, daí ele acredita naquilo, e daí a cultura começa a se incorporar ali dentro. E eu acredito muito no processo de BPM, porque eu sou de BPM, eu vim de BPM, falei para vocês, e essas são as barreiras que a gente tem que enfrentar. Melhor coisa é aproveite um projeto e vá surfar essa onda, porque precisa ter organização Sabe o que eu dentro acho das legal? empresas. Se você está eu estou na perspectiva de fornecedor, É, mas se me colocando na perspectiva do cliente, você já está pagando para alguém fazer alguma coisa. sim, Então você pode colocar, adicionar no escopo dessa empresa ou dos seus sim, funcionários que elas alimentem as soluções que você precisa. Então isso exato, pode estar, você vai criar uma RFP, vai criar uma ordem, exato. né, alguma requisição de serviços. Diga ali: "Puxa, Rodrigo, eu quero que a Numen, além de entregar esse serviço, essa aplicação nova aqui, você use tal, tal, tal solução para documentar, ou use tal, tal, tal solução para colocar os dados lá dentro. É que eu quero que quando vocês saírem daqui desse projeto de sucesso, eu tenha um legado para manter a empresa continuando as transformações que eu quero fazer", né. Então, isso pode você tem esse poder, né, como cliente. Sim, é esse o aproveitar Aham. mesmo do projeto, daquele investimento que você tem, e Uhum. coloque isso no escopo para Exato, entregar, exato. Já coloque. vai aproveitar esse momento que já tá, né, reestruturando. E daí você vai capturar Isso, valor. eu gostei muito da palavra cultura, né, que ela acaba chegando aqui, a gente sabe como que e cultura não é o que a gente sabe que não é o que está escrito nas paredes da empresa, né, não é Não, isso, a não. cultura ela é vivida ali no café da manhã, nos cafés, nos corredores, né, da empresa, e como é desafiador, né. Apesar de eu estar aqui como host aqui, né, trazer agora um pouquinho também, né, de um desafio que eu percebo, né, a gente fala, né, normalmente a jornada de transformação, ela tem uma característica de geração de valor, muitas vezes em médio e longo prazo. É possível sim você ter assumir alguns insights, pensar em algumas coisas de curto prazo, até de resultado imediato, mas o grande valor, né, e aí fazendo eu gosto muito de metáforas, né, acho que clareia bastante, é igual, por exemplo, quando você fala de desenvolvimento de um país, de uma cidade, de uma região, né, são muitas iniciativas, né, para poxa, um metrô não se faz da noite para o dia, né, são anos ali, então alguém precisa começar só que durante essa fase de projeto, muitas vezes, o que se vê fazendo a analogia também da borboletinha do casulo ali, ela tá ali dentro, ninguém tá vendo aquela transformação acontecer, né.
E isso é um desafio, que eu percebo muitas vezes. Estávamos falando na hora antes de eu começar o evento, o nosso podcast aqui sobre a cultura do imediatismo, que a gente fala da geração mais jovem, mas de certa forma nós também, né? E o mundo corporativo acaba recebendo um pouquinho disso, né? Cultura é um desafio, né? Acho que é um E são ponto. pessoas, na Exato. verdade No são fundo, pessoas. sempre, sempre são pessoas, sempre são pessoas. Indo nessa linha que quer comentar, João? Não? Não, não, eu É. eu tô concordando com você, tudo. Boa, boa, boa. E comentando assim, pensando um pouquinho nessa linha, né, empresas, né, você pode falar um pouco das suas experiências, né, Débora, ali não só Sim, onde você está hoje, mas o que sim. você tem visto do mercado também, e João também. Empresas que estão já nessa jornada de trazer a questão da transformação para uma capacidade, né. O que acaba mudando na prática, assim, sabe? A gente acabou falando alguns exemplos aqui, mas sendo bem específicos, assim, características que a gente começa a perceber que brotam, né, de empresas que começaram a trazer essa cultura, não é mais só um projeto, a transformação é constante, o que são indícios, assim, que a gente fala: "Poxa, essa organização", até para quem está aqui nos assistindo aqui, refletir um pouquinho na sua organização, falar: "Poxa, eu acho que a gente está nesse caminho, a gente já começa a ver alguns movimentos nessa linha e tudo mais". Exemplos, assim, de situações, né, factíveis que a gente começa a observar. O que que vocês percebem? Ai, olha, comportamental, né, é comportamental mesmo. Você vê pessoas falando sobre: "Olha, eu estava pesquisando como é que faz pra gente utilizar mapeamento de processo". Eu acho muito legal quando eu escuto alguém falando isso da área usuário, não da TI. Uhum. A área usuário. Eu estava pesquisando como é que a gente pode usar a tal da inteligência artificial que a gente falou que está em voga. Sei. Estava pesquisando na inteligência artificial qual é o nosso processo que suporta hoje o nosso centro de serviço compartilhado e como é que eu posso fazer inovação nesse processo. Poxa, isso é cultura sendo modificada. A pessoa está pensando em processo, ela está pensando em usar IA para entender como é que aquilo que ela quer mudar impacta no processo do dia a dia. E aí depois a gente já vai começa a mudar o discurso, levar o nível. E qual é o retorno que isso dá? Daí você começa a puxar a pessoa numa escala maior. Mas só de você sentir que eles estão incorporando palavras como processo, integração entre áreas, porque um dos grandes problemas, né, das primeiras implementações de SAP, não tão longe assim, não estou nem falando de 20 anos atrás, a integração entre as pessoas. Os sistemas, as implantações falhavam, não porque o sistema o sistema é fantástico, mas as pessoas não se falavam. E daí você desenhava processo que não se conectava. E eu sou de implementação, eu vim de consultoria. E eu falava: "Cara, mas o cara me contou o processo dessa forma". "Não, não, não, a gente não faz isso". E aí não encaixa. É pegar uma bola e colocar no cubo, não entra. Isso acontecia muito. E projetos caros, né, e Sim, projetos sim, claro. grandes, estou te falando de empresas grandes. E quando você vê que a área de negócio está pensando no processo, cara, brilha os olhos. Eu acho que isso é uma mudança organizacional Exato, das empresas é que um estão reflexo. mudando a cultura. Que legal, começa a Na observar. no meu É, ponto de vista, no sim. Lean a gente tem uma máxima que diz que os grandes desperdícios eles estão nas transições entre áreas e até entre pessoas. Porque, Retrabalho, exato, o que a pessoa faz, normalmente ela vai buscar uma forma, né, de melhorar aquilo que está dentro, sim. né, da sua caixinha, digamos assim. Mas as transições normalmente são pontos. Agora, quando você vê essa busca, né, legal, muito bom, é um forte indício, né, essa cultura de começar a buscar ferramentas, E buscar e a gente formas. vê isso às vezes, né, umas coisas simples, tá. Vou dar um exemplo bem prático, uma vez, quando você liga para qualquer teleatendimento, e daí você Sim, tá com um problema, sim, aí o cara fala primeiro que a URA eletrônica hoje em dia é chatbot e tal, aí pede sim. teu CPF, aí pede o número do pedido, aí É, começa: "Ah, já entendi o que você tá é. querendo, tal. Barulho de Ah, teclado. é, já entendi. Oh, muito obrigada por nos contar. Bom, beleza, vou te colocar no é isso que você tá querendo? É isso, eu quero ver a data de entrega do meu pedido. Bom, beleza. Ó, é tal data. Não, mas eu quero antecipar, tá muito longe. Ah, entendi, vou te colocar no atendente. Chega no atendente, você tem que falar tudo de novo. É. Exato. E isso É, acontece o tempo inteiro dentro das empresas. Daí eu falei assim: Uhum. "Cara, mas eu já disse com o não chatbot, falei pra aproveito, Ura, né. assim, que vocês estão super tecnológicos, e agora eu Exato. tenho que falar tudo de novo? Uhum. Não É acredito". verdade, é Aí a pessoa pergunta tudo: "Ah, me desculpa e tal, tem que falar". E dentro
das empresas, acontece exatamente a É, mesma coisa. aí a gente Você vê, conta né? para um, daí o cara É, manda você no outro lugar, você conta para outro, fala, não, a de gente tem novo, não tanto sistema. reaproveitando, né, aquilo que já tem. Poxa vida, muito bom, muito Hum. bom. E você, João? Para ser sincero, eu ainda não vi nenhuma empresa pronta em todos os Ah, sim, em todas as áreas para estar com sim, esse músculo, né, de transformar sim. constantemente. Mas eu tenho alguns exemplos de empresas com quem eu trabalho que me deram provas de que, mesmo o pedaço em que elas já estão prontas para fazer transformações mais rápidas, já foram suficientes. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma empresa de utilities que é nosso cliente, ele estava transformando o ERP deles. Então, veio uma consultoria e perguntou: "Quais são as integrações que o seu ERP faz?". Então, a consultoria pensou: "Vou voltar daqui a 30 dias, né, porque ele vai ter que levantar tudo e tudo mais". Então, no dia seguinte, esse meu cliente pegou e mandou um relatório para eles: "Está aqui todas as integrações que meu Uau! sistema faz", usando uma das Consultoria, soluções de arquitetura corporativa. Então, quanto tempo ele salvou ali de projeto? 30 dias, né. Muito. Então o que ele poderia ter sido feito em 12 meses vai ser feito em 11, né. Se você pensar em investimento, uma empresa que vou dar um número aleatório, né, se a empresa gasta R$ 1 milhão por mês em projetos, se ele reduz em um mês, ele economizou R$ 1 milhão. exato. Então é uma conta simples de fazer, que isso já te dá um retorno imediato, né, e as pessoas não percebem isso. Outro exemplo que é de uma empresa do agro, que colocou uma inteligência artificial para rodar em 15 dias. Como é que ele fez isso? Ele, na hora que ele estava transformando os sistemas deles de gestão empresarial, ele já fez de um jeito que é o que a gente chama de clean core, né, deixando Sim. o ERP sem muitas customizações e tudo mais. Então ele foi capaz de colocar uma inteligência artificial para o RH dele em 15 dias. Algumas empresas têm 200 agentes já disponíveis para você colocar. Então imagina, se a cada 15 dias ele for capaz de colocar uma inteligência artificial dentro da empresa dele, quanto que ele vai ter de eficiência operacional e financeira? Né? Então esse é outro caso. Um outro terceiro caso que eu acho muito legal é, tem um dos bancos, que é nosso cliente também, precisava de uma nova funcionalidade para o aplicativo, o Super App. Então, para ver quem que se tem como alguns bancos são muito grandes, a organização, quem vai ser o responsável por essa feature? Sim. Então você Uhum. precisa entender, né, É, que área que vai ser envolvida, né, e aí e tem que ver quem vai ser o superintendente e tudo mais. Então olhando e não precisou fazer um levantamento, porque o levantamento estava pronto. Então ele olhou aqui, olha, então essa nova feature toca essa e essa área de negócio, o responsável é o fulano. Eles começaram o projeto muito mais rápido do que eles teriam começado, alguns anos atrás, sem essas capacidades já mapeadas. Então, dá para ver nitidamente a diferença de uma empresa que não tem essa capacidade contínua para outra que já está se preparando, né. Então quando ela tiver esses 4 pilares que a gente costuma comentar de, dados, pessoas, aplicações e processos de uma forma estruturada e contínua, aí as transformações realmente vão acontecer sem muita dor. muito bom. Ótimos indícios, Nossa, eu né? tô Que sonhando com legal, isso que né? ele tá falando, né, fantástico. Não, e são exemplos Que reais, legal. né, a gente pode Não, Exato. e compartilhar. é real e a gente sabe, né, do potencial Aham. É esse de isso, fato. é A isso, gente né? começa a ter já alguma coisa onde eu tô Exato, trabalhando que a gente vê isso já exatamente. Você já nascendo, vê isso nascendo. É é, isso, é e eu isso, pretendo chegar nesse é isso, patamar aí, ó, me mostra é todas as isso. integrações e, É, né, e a gente então, consiga ver. um ponto interessante que o João destacou ali no começo da fala dele, né? É importante, a gente não adianta a gente achar, né? Já tem alguém que é uma mega referência Assim em começar. transformação, né? Não, não tem. E interessante, porque às vezes, né? Eu, né, aqui no Brasil, às vezes, eu pelo menos tenho aquela tendência a achar, no Brasil a gente deve estar um pouco mais para trás, né? Acho que lá fora isso já deve estar muito mais maduro. Sim, em alguns aspectos sim, mas, também eles também têm os seus desafios grandes lá Hã. também, né, isso tá sendo muito rápido, né, eu acho que para todos nós, né, se adaptar nessa Essas velocidade. ferramentas de arquitetura corporativa, elas acredito que vão ser questões até de sobrevivência, porque M&As, fusões e aquisições, é muito, a todo Uhum. momento, assim. A gente passa eu tenho vivido isso, Hum. rápido, aquisições, fusões, e onde você precisa fazer, de repente, quais sistemas que tem lá que eu Isso, preciso racionalizar, fazer o tombamento para a empresa nova que acabou de adquirir exato, Uhum. 2, 3 Olha localidades. só. Quais exato. sistemas? Eu O que que eu falei: "Uai". priorizo?
Vamos olhar Não, no e às vezes inventário, a planilhas nova empresa Excel. faz melhor do que você. Sim, você tem que Então você tem que comparar. qual a gente vai tomar? Se vai ser a nosso atual e É, vai usar o deles, concordo. se você vai usar o nosso exato. atual dentro dessa nova Tem que empresa. olhar as competências de Exatamente, cada um, as avaliar o capabilities, cara. todo. Putz, eu vou pra lá ou vem pra É. cá. O exercício, né, de IA dentro do SAP LeanIX, né, a gente tem o nosso ambiente aqui na nuvem, né, e aí tem um cenário, tudo bem que é um cenário preparado, né, mas com um desafio bem grande, mas usar essa feature que é relativamente, bom, não sei quando a pessoa vai assistir, não sei se é nova, né, não sei quando a pessoa vai assistir aqui, mas enfim, foi aí mais ou menos em abril ou março de 26, né, que usando, né, uma vez, é lógico, né, não existe mágica, né, a arquitetura ela está bem estabelecida, construída ali dentro do Linux, e você usando essa IA justamente para causar, para entender, né, fatores de causa e efeito, entender e trazer sugestões, É. foi impressionante. Esse exercício que a gente fez aqui foi inacreditável, né, mas de novo, para isso a gente entra nessa base, né, nessa preparação, essa essência dos fundamentos, né, das informações estarem ali. E aí até pegando esse gancho e caminhando aí pro final, né, faz aí pessoal, poxa vida. É, mas que conteúdo incrível. E aí pensando um pouquinho, assim, em recomendações, né, de coisas que vocês têm sentido, assim, percebido, né, já tem provavelmente até aplicado de alguma forma. O que vocês veem aí como sugestões, né, talvez que vocês mesmos já estão fazendo ou que vocês recomendam para quem quer ir nessa jornada de trazer e de considerar, de viver a transformação de fato, né, como algo contínuo, não apenas como um projeto. Se eu puder trazer um testemunho, Isso, a gente conversou, eu e o João, um pouco, né, Uhum. há um tempo atrás, eu falei sobre dados. Eu acho que é um clichê, mas não tem como fugir de dados. Então, vou para um processo de transformação digital. Começa a limpar, começa a expurgar o que não tá legal, diminuir, simplificar, combinar o que dá para ser combinado, padrões. Vai ser necessário, seja um sistema SAP, seja um sistema X, seja usando o Linux, a gente vai precisar dos dados limpos. Então, transformação digital e inteligência artificial nada mais é do que tomar dados e tomar decisão em cima de dados. Então, Uhum. a IA, e muito se fala de IA, e está super hypado. Se não tiver dados funcionando bem, não vai surfar a onda da IA com resultados bons. Então, dados para mim processos bem desenhados, né. Então, se eu começasse hoje um projeto, o projeto que eu fiz, como eu comentei com vocês há 2 anos atrás, foi um big projeto, eu participei, né, tive essa felicidade de estar numa mega transformação, foi um big, um projeto. Eu colocaria como condição prioritária desenhar os processos e daí sim, eu acredito na ferramenta, né, porque como eu vim de PPM, eu acredito que a gente tem que mapear. E isso, quando você vai fazer o mapeamento, todos esses elementos que a gente falou, dados, outros sistemas durante o processo, né, procurar gargalos, sinergias, tudo isso você vai fazer um drill down ali, você vai fazer um deep dive, você vai entrar neles para poder desenhar os seus processos. Então, eu começaria o projeto de transformação digital com desenho de processo e organização de dados, saneamento de dados, exatamente, Exato, saneamento de exato. dados. E daí eu acho que tende a ter colheita boa, Sim, se isso estiver bem estruturado, porque desenhar o sistema, fazer a configuração, isso é o praxe da implementação. Com sim. bons profissionais, você vai ter um resultado bom. Uhum. Mas a base, o foundation, né, que a gente fala, o foundation, Muito é bom, muito dados. bom. Dizem que se quiser cortar uma árvore mais rápido, você passa mais tempo afiando o machado, né? Exato. Preparando, né, para É, fazer, exatamente. Só exato. que parece que às vezes, né, às vezes a gente quer já partir Pular direto e as aí a etapas. dor ela é grande. Muito bons pontos, saneamento, organização de dados e um bom fundamento, né, dos processos, Sim. entender de fato. Muito bom, muito bom. Você, John,
Nossa, eu penso em várias coisas, mas é bem na linha do que a Débora comentou, né? Você não constrói um prédio começando pelo telhado. Você tem que ter as fundações muito bem estabelecidas e essas fundações, né, que eu vou até repetir aqui, que são na nossa cabeça, dados, processos, aplicações e pessoas. Você tem que ter alguma estrutura capaz de suportar esses pilares, né? Então, de alguma forma você tem que começar, você pode escolher por onde, né? Mas todos esses dados, você vai ter uma coisa que me comentaram outro dia, puxa, eu tô com reforma tributária nas empresas, praticamente todas estão com esse desafio agora, algumas até mais, né? Então, com empresas que vivem de aluguéis, por exemplo, né? Que são administradores, então eles estão mais unidades ainda. Muita realidade. E comentaram comigo, João, eu não estou conseguindo inovar, porque os meus key users, que têm que fazer as validações da reforma tributária, ou eles fazem a validação da reforma tributária, ou eles ajudam na inovação e nos projetos. Então, eles travaram, né? E eu vou te falar uma coisa que parece meio, que na minha cabeça é muito óbvio, né? Mas, puxa, eles estão fazendo esse teste manualmente, Rodrigo, entendeu? Imagina, você ter uma empresa grande, tipo, né, a Mosaic ou uma outra empresa, tem pelo menos 4.000 casos de teste para fazer. Isso aí eu estou por baixo, né? Se for colocar todas as variações. Só de forma tributária, imagina que uma empresa tem que rodar pelo menos 1.000 casos de testes ali. Então, se você pegar e botar uma pessoa que você contratou para te ajudar a melhorar a tua área de finanças, melhorar a tua área de logística, e para ele para clicar numa tela, essa é uma coisa que me deixa surpreso, né, dos gestores não perceberem que esse tipo de atividade já era para ter sido substituído por uma automação, né? E aí a gente pode fazer essa mesma reflexão para outras coisas. Então, você está usando um CRM conhecido, um ERP conhecido. Já existem mecanismos de acelerar o uso disso e prevenir erros. Então, você está ali usando uma determinada interface, tem soluções já para te ajudar, né? E aí, assim, com essa visão de que soluções são custo, sem você fazer uma avaliação do quanto isso vai te dar de retorno, é uma mentalidade que a gente precisa Aham. mudar, Tá, né? tá ligado com aquilo que a gente falou no começo, né? Exato, a gente tem que estar ali, assim, a gente está falando de IA, mas para eu chegar até lá, Tem que caminhar. eu tenho que fazer um caminho. E para fazer esse caminho, já tem soluções para te ajudar a chegar lá. Então, pensa nessa empresa do agro que eu comentei. Quanto vale para ela hoje o investimento que ela fez no Cleancore? Se ela consegue colocar uma IA a cada 15 dias, cada 20 dias. Muito bom. Gino, eu não sei precisar. Hoje eu não consigo. Todo o retorno de investimento que a gente calculou junto com eles no passado, hoje, daqui até os próximos 3 anos, eu não sei calcular quanto eles ganharam de investimentos por ter se Tá falando, eu preparado. tô tentando lembrar de números, por exemplo, a gente teve num pico de testes do projeto global, porque foi multiplataforma, não foi só o Foi tudo. SAP, foi tudo, CRM, sistema de planejamento, Projeto, e hein? tudo conectado na plataforma. Você tem sistema de bids, você conecta, você tem Sim, sistema de balanço, enfim, Integrado. tudo isso, né? E aí a gente teve no pico, globalmente, porque são várias sim, geografias, porque foi um Big Bang. Então, Índia, China, Estados Unidos, Brasil, Paraguai, tem Uhum. 700 pessoas fazendo 700 teste. Você clicando nas coloca telas. valor nisso, 700 pessoas, 3 semanas, você coloca em valor, se você tem muito mais automação, a gente é muito pouca automação. Por isso que eu falo, e hoje nós estamos em 2026. O projeto iniciado em 2022, com as ferramentas que eu tenho hoje, se eu começasse hoje, já iniciaria com testes automatizados, mapeamento de processo, Corporativa, arquitetura. É né? outra realidade Sim. diferente de 2022, 23. A gente mudou muito rápido, né? Foi E tem muito intenso. ganho nessas Foi ferramentas, intenso. porque teste e reteste é o que mais a gente tem que fazer. Aí acha defeito, testa de novo, testa o cenário inteiro, porque invalidou. Então é muito trabalho. É um trabalho que eu brinco que é de formiguinha, fala, os formiguinhos trabalhando, porque agora a gente tem que validar tudo isso que a gente Muito construiu desafiador, né? Muito para desafiador. funcionar no dia 1, quando virar na Exato. chave, né? E depois na capacitação, depois o Alckmin, né, João? O Exato. Alckmin ainda ajudando ali, olha só, é isso, né, gente? Tem muita coisa boa acontecendo, né?
Esse é um dos grandes objetivos nossos aqui, inclusive do podcast, né? Trazer essa realidade, trazer casos, né, de muita coisa que está acontecendo. Tem muito desconhecimento desconhecido, que é aquilo que as pessoas não sabem que elas não Exato. sabem, né? Então, essa é uma proposta aqui. Ouvir pessoas, assim, especialistas que estão vivendo no mercado, trazendo esse contexto, é muito bom. Quero, então, né, como eu disse, né, estamos caminhando para o final, mas considerações finais, se vocês também acharem, né, quiserem deixar o contato de vocês, caso alguém viu alguma das coisas que a gente conversou e, enfim, né, se vocês pudessem conectar com vocês aí pelas redes sociais, fiquem à vontade. Considerações finais, contatos. Primeiro você, Dar. Obrigada, Rodrigo. Pô, primeiro quero agradecer, que foi Uhum. fantástico a Que legal. experiência e foi o meu primeiro Esse podcast, é então eu estou muito mesmo? feliz. Muito Olha só, obrigada. foi super, já, Muito obrigada. já Agrade ganhamos. Gente, se começou assim, Agradeço a Nuvem, agradeço a que SAP, legal. muito, muito bacana, assim, Muito incrível a bom. experiência. Que Eu legal. tenho certeza que eu cresci bastante aqui Que nesse pequeno legal. momento, foi Olha muito, só, muito legal para mim muito bom. estrear, né, agradecer o Aê, pessoal da Nuvem todo aqui que também, legal. que participou da produção. Bom, meu LinkedIn é Débora Alvim, se alguém quiser bater um papo sobre Muito bom, transformação, pela experiência que eu passei, né, há que pouco legal. tempo e continuo, porque a Sim, transformação ela é contínua, constante. e a gente tem essa Legal. missão, né, também no setor, como eu estou há mais tempo, né, focado no setor do agro também, existem muitas, Legal. aplicações voltadas para o agro, para o supply chain, que é uma cadeia que Eita. busca eficiência todo dia, eficiência, mais eficiência. Eu Exato. estou aí à Que disposição, legal. gente, Muito bom, só muito chamar. obrigado, Débora. Obrigada, viu, Muito agradeço muito. obrigado, muito obrigado. Que legal. Não, É, agradeço muito também, Rodrigão. Se você quiser me achar na rede social, é só ir nos posts do Rodrigo, que eu tô sempre curtindo e comentando. Ele é meu ídolo, né, de transformação, meu Ai, mentor de redes sociais. Se quiser me achar, é só ir lá no post dele, você vai me achar lá. ai, Joe. Né, mas é brincadeira, a gente tá, assim, viajando pelo Brasil, assim, fazendo eventos e visitando nossos clientes, então deixo também o meu nome é João Emílio, né, tá só procurando no LinkedIn, João Muito bom. Emílio, hoje, né, 2026 SAP, Isso. aí vocês vão me encontrar lá, né. Muito Obrigado, bom. Rodrigo, pela Muito participação bom. aqui. Gente, muito, muito obrigado também. Quero agradecer você que ficou aqui até o fim desse episódio. Gente, se você gostou, né, não posso deixar de convidar você aí a curtir, comentar e compartilhar, né? Se isso foi bom para você, certamente tem alguém que você conhece que vai gostar desse conteúdo, então ajude também isso a chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado e até o próximo.